Mas vamos lá falar um pouquinho do tal do documentário, né? O que tanto esse documentário tem a falar e o porquê que esse homem, de alguma forma, conseguiu manipular tantas mulheres. Eu até deixei anotado aqui alguns tópicozinhos do que ele falava, né, e fazia quando eu fui assistindo o filme, o documentário, tá? Gente, na verdade não é um filme, é um documentário, é baseado em fatos reais, isso de fato existiu, esse homem de fato existe, inclusive ele disse daqui a processar lá a Netflix. Ele inclusive deu uma entrevista, né, para os Estados Unidos falando de uma outra questão, dizendo que não tinha nada a ver. Mas enfim, o assunto que a gente vai abordar aqui necessariamente é a manipulação emocional, né? Porque muitas mulheres acabam se permitindo. E outra coisa muito importante que eu vi muitas mulheres falando mal de outras mulheres. Falando, ela é interesseira, por isso mereceu o que aconteceu com ela, porque era interesseira. Gente, todo mundo está sujeito a cair nesse tipo de manipulação. Porque aquela pessoa, do jeito que foi descrita no documentário, é um psicopata social, entende? Ele faz de um jeito que você não consegue escapulir, mas é lógico que se você começar de alguma forma a dar uma racionalizada, você consegue pontuar, tá bom? E não cair do jeito que essas mulheres caíram, mas é lógico que todo mundo está sujeito a cair aquela questão, a cair naquele problema, a cair naquela manipulação emocional, principalmente quando tem carência emocional envolvida. Quando é uma mulher emocionalmente carente, cai na dependência emocional, que eu vou falar um pouquinho hoje, mas eu vou falar hoje, e como se proteger desses manipuladores emocionais. E na próxima live eu trago muito mais sobre dependência emocional, porque senão vai ficar uma live muito comprida, tá? Deixa eu só ajeitar aqui a minha câmera. Quero saber de vocês, quem foi que assistiu o Golpista do Tinder? Aqui. Se vocês têm alguma opinião a respeito desse Golpista do Tinder. Gente, eu acho que toda vez que eu falo Tinder, o Instagram deve cair, porque dá uma bugada aqui. Mas tudo bem, vou parar de falar. Primeiro tópico, tá? Ele acaba de conhecer, acaba de dar match. Bom, presta atenção. Primeiro, no aplicativo em si, ele consegue fazer o molde perfeito, coloca fotos perfeitas, coloca o perfil do Instagram, coloca uma ligação, uma história, que se você, mulher, consegue seguir o primeiro passo, é um homem real pra você. Aquele serve, aquele é verdadeiro. Então ele sim é um homem real. Confere. Então ali lembre, é uma questão de psicopatia. Ele é um psicopata social, ele é um manipulador, ele é nato, ele é profissional, ele de fato ganha dinheiro com isso. Ele não só manipula você emocionalmente, como ele ganha dinheiro com isso. Beleza? Então o que é que acontece? A primeira coisa e o primeiro erro de qualquer mulher é quando, ao encontrar com ele, ele chama pra fazer uma viagem. A mulher completamente deslumbrada, porque a mulher vai atrás de proteção. A mulher quer se sentir protegida e não tem nada a ver com ser interesseira, não tem nada a ver com querer o dinheiro dele, não tem nada a ver com a necessidade de, não, agora eu vou ficar bem de vida. Não. A mulher quer ser protegida, a mulher quer se sentir protegida. E é por causa dessa ideia da proteção, de se sentir protegida, que é óbvio que qualquer mulher vai olhar a condição financeira do rapaz, a condição financeira da pessoa. Porque se ela não olhar, se você assistir o filme, a maioria das mulheres já tinha uma condição financeira legal, tinha uma condição financeira boa. Então elas não queriam entrar de qualquer jeito em uma roubada, queriam alguém que realmente pudesse multiplicar o que elas já tinham. E foi por isso que de alguma forma elas olharam. Só que, qual foi o erro? Se permitir viajar com alguém que não conhece. Por mais que estava dizendo lá que ele era filho de milionário, a mulher viajou com alguém que não conhece. Porque desde o início ele já criou essa conexão de segurança. E eu aviso pra vocês, tá? Qualquer mulher que estiver dependente emocionalmente, qualquer mulher com carência, é exatamente isso. Tanto é que nem entrou, era amiga que quis ajudar. Exatamente. Entende? Tanto que
Quando uma das meninas, se eu não me engano é a Cecília, falou para as amigas, dizendo que ia viajar com ele, todas as amigas disseram, você tá louca, deixa de ser maluca, ele pode te sequestrar, ele pode vender seus órgãos, ele pode fazer isso, não faz aquilo agora. E o que ela falou? A vida é só uma, vou viver. A vida é só agora, vou viver. E se permitiu a fazer isso, se permitiu a se conectar com ele desse jeito. Outro ponto, segundo ponto, muito importante é, ele, né, além de mostrar toda aquela grandeza que ele tinha, além de mostrar toda aquela fartura que ele tinha, além de mostrar o quanto ele podia prover a segurança e a proteção dela, entende? A segurança e proteção daquela mulher, porque aquela mulher queria se sentir protegida, queria se sentir segura, queria entender que, caramba, se desse alguma merda comigo, pelo menos ele consegue me abraçar, me segurar, me sustentar. Sustentar não financeiramente, mas de uma forma afetiva e de segurança também, entende? Isso é bem importante se falar. Ele se mostrava vulnerável, ele se mostrava que estava cansado, ele se mostrava que era muita coisa em cima dele. Ele se mostrava triste, ele se mostrava alegre, ele estava ali o tempo inteiro se mostrando a vulnerabilidade dele o tempo inteiro. Ele se conectava emocionalmente com a mulher. E essa conexão emocional com a mulher faz com que a mulher se sinta permitida. Ela se permite viver aquele momento. Só que, lembre, ninguém namora em menos de um mês. Todas as mulheres lá, exceto uma, né, a Pernila, que ele não namorou, ele criou um laço de afeto. Todas as mulheres aceitaram um relacionamento sério com um mês. Menos de um mês. Entende? Então é isso que precisa observar. Por que tão rápido? Por que tanta nessa agonia? Qual é a necessidade? Carência. Uma mulher que não é carente emocionalmente, consegue dar um pezinho pra trás e dizer, calma, vamos se conhecer primeiro, nem conheço sua família, nem conheço seus amigos, nem sei quem você é direito. Outro ponto muito importante é, ele dizia exatamente o que as mulheres queriam ouvir. Tanto que ele repetia a mesma coisa para todas, independente dele ter relação sexual com elas ou não. Porque a mulher, em regra, não está procurando sexo. A mulher, em regra, não está procurando sexo. Ela está procurando conexão afetiva. Ela está procurando afeto. Ela está procurando amor. Ela está procurando proteção. Ela não procura sexo. Percebe que elas quase não tinham, e a Pernila não tinha. Era só uma relação de amizade que eles dois tinham. E era o mesmo texto para todas. Mostrou 3, né? Tinha diversos, mas mostrou 3 no documentário. Era o mesmo texto para todas. Sinto sua falta. Estou com saudades. Queria muito te ver. Queria muito estar aí. Queria ficar com você. Queria poder te ver. Ele estava lá presente o tempo inteiro, falando tudo que aquelas mulheres queriam ouvir. E é por isso que elas se conectavam. Vou repetir, não tem nada a ver com atração sexual, e sim com atração emocional. Por isso, mulheres, quanto mais equilibrada emocionalmente, mais vocês conseguem ter esse limite para essa pessoa. Colocar esse freio, colocar esse espaço, colocar esse distanciamento. Dar um passinho para trás e dizer, calma, a gente nem se conhece ainda. Entende? Outra coisa muito importante é, ele estava presente o tempo inteiro, mesmo que indisponível. Porque ele não estava indisponível porque ele não queria. Era o que ele dizia. Ele não estava indisponível porque ele não queria, ele estava indisponível porque ele estava ocupado. Tem uma frase que eu anotei aqui da Cecília, que ela falou exatamente isso. Cadê? O homem que precisa ser salvo. Ele é típico de um homem que precisa ser salvo. Então ele queria o tempo inteiro salvar. Ela, a mulher, quer o tempo inteiro salvar. A mulher está com carência. A mulher que é dependente emocional vai o tempo inteiro querer salvar o homem. Quando ela entra nessa de salvadora, ela precisa estar o tempo inteiro disponível para ele. E quando ele se mostra, diz que está disponível, ela sente o afeto, ela sente o carinho. Lembre, o que eu falo, né? Observe o que eles fazem, não o que eles dizem.
Observe sempre o que o homem faz. Ouça o que o homem faz. Sinta o que o homem faz. E nunca o que eles dizem. Porque o que eles dizem não importa. Não importa. Eles sempre, os manipuladores, sempre vão dizer o que você quer ouvir. Sempre vão dizer o que a mulher quer ouvir. Se a mulher não estiver equilibrada emocionalmente, vai cair. E se vocês acham que isso acontece só com essas mulheres, não. Já tive pacientes minhas que sentiram essa manipulação emocional e perderam dinheiro com isso. Foram emprestando. Quando percebeu, não tinha mais dinheiro. Foi dando todo o dinheiro pro namorado, pro parceiro, em poucos meses de convivência. Isso não é algo fora do comum, não. Aquele documentário mostra a realidade, lógico. Aquelas mulheres perderam milhares de dólares. Dólares não, né? Se não me engano, era a Europa. Mas diversas mulheres que eu conheço, quantas vezes elas se perderam por causa dele? Por causa de um manipulador? Por causa de uma outra pessoa? Quantas mulheres não deram tudo? Porque era boazinha. Todas elas eram boazinhas. Entende? Todas elas. Outro ponto é, ele se mostra totalmente atencioso. Ele manda áudio, ele manda flores, pergunta como está, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Ele sente, ele mostra que está preocupado. Então ela sente porque quer ser reconhecida, quer ser amada, quer ser aceita. Ele mostra que aceita ela como ela é, diz que ela é perfeita, diz que ela é linda, diz que ela é isso, faz todo o show. Então ela se coloca nesse lugar de caramba, ele me ama, ele me aceita, ele gosta de mim do jeito que eu sou. Ele quer estar comigo do jeito que eu tô. Entende? Então isso começa a manipular. Ele faz exatamente o que quer que você faça. Outro ponto muito importante é a pressa. Quantas vezes essas mulheres não tiveram essa pressa? E quando você tem essa pressa, você acaba o quê? Quem tem pressa come cru, né? Mãe sempre dizia isso. Quem tem pressa come cru. E é isso que acontece. Quando você vai e entra num relacionamento cheio das pressas, acaba se enrolando, acaba se envolvendo, acaba criando laços e conexões emocionais que não tem direito a você. Que você não merece. Porque você acaba se envolvendo com pessoas que estão sim te manipulando. Porque sim, tem muitos homens que fazem isso de propósito. Tem outro seriado também, é uma minissérie que vocês podem assistir, que é Clickbaits. Deixa eu colocar aqui a foto dessa série. Nossa, acho que a internet é que falha. Pronto, essa daqui. Clickbaits. Ela é uma minissérie que ela fala de uma investigação criminal, tá? Deixa eu tirar. Ela fala de uma investigação criminal no qual esse homem foi morto por, teoricamente, ter manipulado diversas mulheres num aplicativo de paquera, num aplicativo de rede social. Só que, se você for assistir essa série, você vai perceber que nenhuma das mulheres com que ele namorava tinha encontrado com ele pessoalmente. Uma das mulheres era tão carente, tão dependente emocional, que ela fantasiou. Todas elas criaram uma fantasia na cabeça dela, uma historinha. Ela se contou essa historinha e essa historinha gerou inúmeros frutos. Por quê? Nessa historinha que foi contada, nessa historinha que foi relatada, ela sentiu que sim, estava em um namoro. Sendo que essas mulheres da Clickbaits nunca se encontraram pessoalmente com a pessoa. E se vocês assistirem o enredo do filme, era uma pessoa fake. Não era a pessoa que de fato acabou sendo assassinado. Não era a pessoa que estava nas fotos do perfil da rede social lá. Era um fake do perfil de paquera. Era simplesmente um fake. Só que conseguiu envolver emocionalmente essas pessoas porque dava tudo exatamente que ela queria. Mandava flores, mandava presentes.
Mandava flores, mandava presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um eu te amo. Fazia um carinho. Mas só falava. Elas ouviam tudo o que elas queriam ouvir. Tá fazendo sentido, gente? Elas ouviam tudo o que queriam ouvir. E por isso se ludibriavam. Acabavam se ludibriando, acabavam entrando nessa manipulação emocional. Por quê? Porque no fundo... e outra coisa. Percebo que não eram mulheres que... eram mulheres à toa, eram adolescentes. Não! Todas essas mulheres eram conectadas no masculino delas. Se vocês começarem a fazer uma análise fria de todas essas mulheres, eram conectadas no masculino delas. Controle, queria saber onde está o tempo todo, queria cuidar. Eram independentes, ligadas muito no profissional. Todas elas eram independentes profissionalmente. Todas elas. Nenhuma delas dependia financeiramente de um homem. Uma já tinha dinheiro para comprar o seu apartamento à vista. A outra tinha o seu salário certinho. A outra também era empresária. Então todas eram independentes financeiramente. Mesmo assim, conseguiram cair no golpe. Por quê? Pela necessidade humana, necessidade de mulher, necessidade do feminino de ter uma família. E ele prometia à família: quero casar com você, quero ter filhos com você, quero viver com você. Até pedir para vamos morar juntos, pedir para ir atrás de apartamento, pedir para procurar apartamento, acompanhar na procura do apartamento. Perceba que em nenhum momento tinha essa conexão pessoal. Quase não se viam, quase não se tocavam, quase não se beijavam, quase não se encontravam. Era apenas conexão emocional. Era apenas entrega de afeto. Sabe por quê? Porque se você for colocar, a maioria delas não recebeu esse afeto. Então busca esse afeto o tempo inteiro. Porque se você não recebe esse afeto e você não dá esse afeto a si mesma, tu busca esse afeto no outro. Tu vai atrás do outro para que ele te dê isso. Entende? Então comece a analisar, tá? Eu trouxe muito mais o golpista aí do documentário para que vocês façam essa breve análise. Primeiro, parem de julgar. Parem de julgar, porque quando você julga o outro, você está julgando a si mesmo. Quando você fala que o outro, ela é interesseira, ela era isso, ela era aquilo outro. Mas quantas vezes você não saiu com um cara e observou qual é o carro dele? Onde é que será que ele mora? O que será que ele faz? Qual é o emprego dele? Ou você, por um acaso, queria se apaixonar, você, independente financeiramente, quer se apaixonar por alguém que é largado, por alguém que é à toa, por alguém que não se importa em crescer financeiramente com você? Suponho que não. Então, evite o julgamento. Para quem já assistiu ou para quem vai assistir ainda, evite o julgamento. Olhe com olhos racionais, porque é muito fácil você julgar quando você não está participando. É muito fácil você dizer pro outro quando você não sente na pele o que aquela pessoa sentiu. É muito fácil você dizer, ela é interesseira, é burra, é isso. Quando não é você que está sentindo, quando não foi você que passou por aquele momento. Entende? Comece a se colocar, será que eu também não cairia numa dessa? Porque toda mulher é suscetível de cair. Porque ele, em específico, era assim, psicopata. Faz sentido, gente? Próxima live, eu não vou começar agora, porque a próxima live é um pouco mais profunda. Então eu vou trazer na próxima semana sobre dependência emocional, que aí sim vai fazer esse link, tá? Vou deixar essa live ou gravada aqui ou gravada no YouTube, porque nessa live eu vou fazer um link
com a próxima live. Eu vou falar sobre a dependência emocional e qual a origem dela. Então, se você sente que é dependente emocionalmente, se você sabe que tem alguns pontos de dependência emocional, por exemplo, não sabe dizer não, só quer agradar o tempo inteiro, tá o tempo inteiro vivendo a vida do outro, quer estar no controle o tempo inteiro. Se você tem alguns desses pontos, eu vou colocar até umas enquetes nos meus stories. Se você tem alguns desses, já deixa na agenda que próxima semana farei uma live sobre dependência emocional para complementar, para você entender, e também vou trazer